O Sol explodiu em 2050. Pelo menos foi o que os noticiários gritaram como se fosse o fim do mundo. Na prática, ninguém morreu de uma forma dramática e cinematográfica, exceto alguns mega empresários que tiveram seus satélites fritados. Para os demais, o planeta ficou um caos de fios derretidos, portais misteriosos e monstros saindo de lugares que ninguém imaginava existir. A humanidade, que já não tinha muita sorte, recebeu um aviso. Só alguns se tornariam despertados e ganhariam superpoderes. O resto, bem, iria trabalhar, pagar contas e esperar não ser devorado por um goblin. Akira cresceu ouvindo essa história como se fosse um conto de fadas distorcido. Ele tinha 20 anos, cabelos pretos caindo sobre a testa e olhos tão sem brilho quanto uma tela de monitor de 1999. Sua vida não tinha barra de energia, barra de saúde ou barra de sorte. Se tivesse, provavelmente estava permanentemente no zero. O pai dele, coitado, era um desses normais que tentaram ser heróis. Morreu esmagado dentro de uma dungeon, lutando contra monstros que Akira nem sabia pronunciar direito. A família o chamava de herói. Akira chamava também, mas em silêncio, porque chamar de herói não colocava comida na mesa. A mãe dele estava sempre doente, respirando mais devagar que o Wi-Fi em horário de pico, e a irmã mais nova, Yumi, fazia milagres com o pouco dinheiro que Akira conseguia trazer de seu emprego de vendedor de televisões defeituosas. O trabalho era um espetáculo de absurdo diário. Akira vendia TVs enquanto suportava clientes que tinham a paciência de um troll de internet. O gerente dele, um gorducho que parecia ter sido moldado em óleo de fritura, gritava e apontava o dedo como se fosse uma espada mortal. "Akira, sorriso no rosto!" rugia o gerente. "Cliente é rei!" Akira respirava fundo. "Rei? Se eles são reis, então eu sou a piada do reino", pensava. Os clientes berravam, reclamavam, devolviam produtos que tinham acabado de comprar. Akira tentava seguir o manual da loja, mas o manual da vida dele dizia: "Nunca diga não a ninguém, ou morra de estresse." Em um dia especialmente digno de comédia de erros, um homem entrou na loja com uma TV em cima de um carrinho. Akira já sabia o que vinha. "Moço, essa TV está dando defeito toda hora. Quero devolver." Akira olhou para o manual mental que carregava na cabeça. "Nunca aceite devoluções sem autorização." Olhou para o manual da vida. "Se não aceitar, o cliente vai gritar. Se aceitar, o gerente vai gritar." Ele escolheu a opção menos barulhenta. Pegou a TV, fez a papelada e desejou ao cliente um bom dia com um sorriso tão falso que poderia ter iluminado a cidade inteira. O gerente, é claro, apareceu como se tivesse sido teletransportado por um raio de insanidade. "Akira!" gritou, fazendo o chão tremer. "Você aceitou a devolução?" O cliente estava irritado. Tentou argumentar, sem muita esperança. "Vai ficar irritado, vai ser você!" rugiu o gerente. "Vai ficar com essa televisão e vou descontar do seu salário. Aqui não é instituição de caridade." Akira respirou fundo e respondeu apenas: "Tá bom." Em casa, Akira carregava a TV como se fosse um presente amaldiçoado. A residência era pequena. 3 cômodos apertados, paredes descascando e móveis que já tinham vivido dias melhores. Sua mãe tossia baixinho na cama e Yumi preparava arroz com a quantidade mínima de ingredientes que o mundo permitia. "Oni-chan, você ficou maluco?" "Não é o que parece. Essa aqui é minha. Comprei para o quarto." "Ah, claro", riu ela sarcasticamente. "O gênio que mal paga as contas decide comprar uma TV gigante para assistir desenho." Akira rolou os olhos. "Não é desenho, é anime." Corrigiu antes de perceber que soava ainda mais ridículo. Sua mãe olhou de lado, cansada demais até para reclamar. Akira apenas deu um sorriso sem graça, como quem diz: "Confia em mim, mãe." Ele levou a TV para o quarto. De repente a tela piscou em azul, depois vermelho e finalmente preto.
Letras brancas apareceram, como se alguém tivesse instalado um jogo antigo diretamente em seu cérebro. Um robô se materializou na frente dele. Meu Deus, o que é isso? Bem-vindo, usuário. Akira. Classe, Mestre das Cartas. Habilidade passiva, Inventário Dimensional ativado. HP, 100. MP, 100. Agilidade, 10. Inteligência, 20. Resistência, 15. Akira congelou. Tá de brincadeira comigo, né? Murmurou. Beliscou o braço. Doeu. Não era sonho. Quem é você? Eu sou o seu sistema de apoio, mestre. Meu o quê? Sistema de apoio? E desde quando precisa de um sistema para ligar uma televisão? E o que é isso de mestre das cartas? E que inventário dimensional é esse? Mestre, você se tornou um despertado. Sério isso? Eu sou um despertado? E que classe é essa de mestre das cartas? Sim, mestre. Você é um despertado. E toda vez que você matar uma criatura, cairá uma carta daquela criatura. Esta carta será uma réplica idêntica da criatura. Você pode absorver ou evocar para lutar ao seu lado. Além disso, as cartas podem evoluir, caso decida usá-la como carta de combate. Então você está me dizendo que eu posso ter milhões de cartas, é isso? Sim, mestre. Ai, papai, eu tô no céu! Ei, e qual a minha habilidade de combate? Preciso de uma, não é? Pois como vou lutar, hein? Sistema. Qualquer criatura que eu evocar irá me obedecer? Se eu matar uma muriçoca, vou ter uma carta dela? Sim, mestre. Terá uma carta desse inseto e no centro o número de criaturas que poderão ser invocadas. Entendi. Akira ficou parado, pensando. Então correu para o quintal, lá viu dezenas de formigas carnívoras e matou a primeira. O sistema apareceu. Evocar ou absorver. Ele começou e gritou no quintal. Eu vou ficar rico! Ele evocou e a formiga começou a matar outras formigas. Ele também continuou matando. Logo tinha no centro da carta 200 formigas carnívoras. Elas seriam seu primeiro exército de ataque, já que ele não tinha habilidade de luta. Elas lutariam por ele. Mas, para garantir, é melhor eu arrumar uma espada, pensou. Então se lembrou dos pertences do pai que havia guardado. Lá havia uma espada que serviria. A irmã, vendo ele enlouquecendo no quintal, deu um grito. Akira, você tá ficando doido, seu maluco. Os vizinhos vão chamar a polícia, viu? Você ganhou na Mega Sena, foi? Mais que isso, maninha! Para de sonhar que amanhã é dia de pagar o aluguel, viu? Disse ela entrando em casa. Mãe, eu tô achando que Akira ficou doido. Amanhã eu vou procurar emprego. Eu acho que ele tá sobrecarregado demais com tantas dívidas que temos. Ficou tão doido que comprou uma TV e agora tá gritando no quintal. Isso é coisa de maluco, viu? Filha, deixa seu irmão em paz. Ele sempre foi assim, sonhador, mas é o melhor homem deste mundo. É sonhador, mas muito responsável. Deixa ele extravasar do jeito dele. Enquanto isso, Akira perguntava para o sistema. E que inventário dimensional é este? O robozinho respondeu. Este inventário é onde você irá armazenar tudo o que quiser. Ele tem espaço infinito de armazenamento. Basta olhar para o item que quiser guardar e pensar, armazenar, e o item irá para o armazém. Se quiser tirar, basta pensar no item e pensar, tirar. Ele olhou ao redor do quarto, pegou uma meia furada no chão e pensou, armazenar. Plim! A meia desapareceu, item adicionado, meia usada 1. Akira riu sozinho. Sua primeira habilidade mágica não era atacar dragões ou correr com um herói, era guardar lixo em um armazém infinito. Maravilhoso! De volta ao quarto, ele olhou para a TV e perguntou, e como irei entrar na dungeon? Foi então que a TV exibiu a mensagem piscando. Portal de dungeon. Nível 1 detectado. Deseja entrar? Sim ou não? O coração de Akira disparou. Não, peraí, isso não é real, disse olhando para a porta como se Yumi pudesse escutar. Correu nos pertences do pai, pegou a espada que estava guardada e voltou para o quarto. Então apertou sim. Em um instante, abriu um portal no seu quarto, ele atravessou o portal e se viu num corredor de pedra úmido, iluminado por tochas que lançavam sombras dançantes. No meio do corredor, um goblin pequeno,
verde, com uma espada na mão que o encarava. "Tá de sacanagem!" gritou Akira. O robô falou: "Evoca a carta de formigas carnívoras", e jogou a carta no chão e disse: "Evocar!" E em segundos, mais de 200 formigas foram para cima do Goblin. O Goblin começou a se coçar e a matar as formigas. E Akira aproveitou a chance. Segurou a espada e bang! O Goblin caiu, desapareceu em fumaça e uma carta flutuou diante dele. Carta de monstro, Goblin nível 1, habilidade Agilidade Leve. Deseja evocar ou absorver? Ele escolheu evocar. Plim! O Goblin se materializou e começou a atacar os inimigos restantes de forma inteligente. Drops apareceram, moedas, pergaminho, pequenas bolsas. Akira percebeu, ele podia ganhar dinheiro no mundo real enquanto monstros brigavam por ele. Ridículo, mas sensacional. No fundo, Akira riu sozinho. Nunca imaginou que sua vida miserável de vendedor de TVs mudaria da noite para o dia. E o sistema é mais como um RPG. Isso é muito melhor do que eu esperava, murmurou Akira, observando seu segundo aliado em ação. À medida que o Goblin derrotava os outros Goblins, moedas e pergaminhos surgiam do chão, como se o sistema da dungeon estivesse lhe recompensando. Akira rapidamente percebeu a lógica. Cada monstro derrotado gerava drops valiosos e cartas colecionáveis. E cada carta invocada podia lutar automaticamente, tornando o combate mais eficiente. Ele começou a rir. A cena era absurda. Ele, um jovem sem qualquer habilidade real de combate, comandando um Goblin estrategicamente inteligente em uma dungeon cheia de monstros. Mas era incrivelmente divertido. Sério, meu primeiro poder é um inventário infinito e minha primeira invocação é um Goblin inteligente. Que tipo de mundo é esse? Disse, ainda rindo. Isso é ridículo. A cada corredor que avançava, novos Goblins surgiam. Cada um derrotado aumentava o número da carta de Goblin e caía drops. Akira começava a entender a mecânica. Podia criar um exército de invocações e invocava novos Goblins para ajudar na batalha. Cada aliado aumentava a chance de sucesso, enquanto ele acumulava moedas e itens para o mundo real. Ótimo! Agora eu posso finalmente pagar as contas de casa e ainda rir disso tudo, pensou com um sorriso malicioso. Enquanto percorria o corredor invocando goblins, coletando drops e cartas, Akira percebeu que estava totalmente imerso no sistema da dungeon. Invocar ou absorver. Usar o ferro como arma se algum goblin chegasse perto dele. Quando finalmente chegou ao fim do corredor, o chefe da dungeon apareceu. Enorme, musculoso e segurando uma clava gigantesca. Os goblins invocados avançaram imediatamente, atacando com precisão e inteligência, derrubando goblins que podiam ameaçar Akira. Ok, agora é sério, murmurou, tentando parecer concentrado, mas não conseguiu conter um sorriso. Isso ainda é ridículo. Ele tinha 40 goblins lutando contra o chefe, e ele nem precisava lutar. Isso é hilário. Após alguns minutos de combate tático, o chefe caiu, deixando cair um pergaminho. Akira começou a organizar seu inventário, percebendo o potencial absurdo do que tinha em mãos. Agora eu posso finalmente comprovar para Yumi que não estou louco, disse rindo sozinho. Isso é melhor do que qualquer videogame que eu já joguei. Quando o portal se abriu, ele atravessou, já aparecendo no quarto, carregando todas as cartas e itens no inventário dimensional. O peso da realidade voltou, e a sensação de poder e possibilidades infinitas deixava ele delirando. Akira se jogou na cama, satisfeito. A sua vida vai mudar. E ele ria das possibilidades infinitas, imaginando como explicaria para Yumi que estava carregando goblins em cartas mágicas prontos para lutar. O sistema anunciou que ele ainda pode entrar na mesma dungeon por mais 4 vezes e que será desbloqueado uma nova dungeon somente depois de finalizar as 5 entradas. Cada dungeon, ele tem 5 entradas disponíveis no dia. Akira olhou para o relógio que marcavam 21 horas e levou um susto. Como assim? Parece que passei horas lá dentro e aqui fora parece que o relógio nem andou. Será que o tempo aqui fora congela? Akira começou a olhar os drops. Pegou um pergaminho de habilidade para magos. Ele dropou um pergaminho que valia R$3.000 e pensou,
Eu não fiz nada. Quem lutou foi meus guerreiros, pensou ele, e ficou com cara de sonhador já imaginando a fortuna que irá fazer. Ele pegou as moedas e a carta do chefe dos goblins brilhou. Ele, sem entender nada, aproximou a moeda da carta e a moeda sumiu. Então esta moeda são para melhorar você, né? E pegou todas as moedas e colocou a carta do chefe para absorver. A carta do chefe subiu de nível para 2. Habilidade adquirida. Cura nível 1, passiva. Ataque relâmpago. Eita, isso é bom demais. Habilidade de cura. Que loucura é isso? Assim as minhas invocações não vão morrer nunca. E caiu na gargalhada. E agora, vocês, minhas cartinhas lindas? E ao pegar na carta veio a mensagem. Deseja evocar ou absorver? E ele apertou absorver. E após absorver todas, ele subiu para o nível 2. Habilidade passiva adquirida. Sorte, 1%. Akira, vendo 1% de sorte, ficou triste. Consumi 40 cartas e ganhei a habilidade de 1% de sorte. Isso é sacanagem? Bem, não tenho o que reclamar. Eu despertei, isso que importa. Agora é pegar muitas cartinhas lindas. O sistema apareceu. Você ainda tem 4 de 5 entradas de repetição, deseja entrar agora? Ele rindo. Mas claro que sim. Ele entrou na masmorra e já evocou a carta-chefe dos goblins. O chefe já chegou sentando a espada nos primeiros goblins e cartas caindo e Akira evocando para ajudar na luta, e assim foi, até chegar no chefe. A luta foi rápida, pois tinha a carta-chefe e mais 40 goblins. E pronto, segunda dungeon de repetição fechada e mais um pergaminho dropado. Pergaminho de guerreiro, habilidade Espada da Morte. E novamente foi resetado e voltou ao quarto. Ele olhou o relógio e ainda era 21 horas. O espanto foi grande. Ei, o tempo realmente parou enquanto eu estava na dungeon? Isso é insano! Esse sistema quer me deixar milionário. Vou arrumar tudo agora. Deu as moedas para a nova carta-chefe e ela foi para o nível 2. Habilidade passiva, cura nível 1. Habilidade ativa, ataque relâmpago, nível 1. E as outras 40% cartas de Goblin ele absorveu, subindo a habilidade de sorte para 2%. Aí sacanagem, só 2%? Assim eu só atinjo 100% quando ficar velho. Bem, não tenho o que reclamar. Eu despertei, isso que importa. Agora é pegar muitas cartinhas lindas. O sistema apareceu. Você ainda tem 3 de 5 entradas de repetição. Deseja entrar agora? Ele, com cara de doido, marcou sim. Akira fez todas as 5 vezes e dropou 5 pergaminhos. Subiu a habilidade dele de sorte para o nível 4, pegou 5 cartas-chefe Goblins e todas elas evoluiu para o nível 2 com habilidade passiva de cura e habilidade ativa de ataque relâmpago. O sistema apareceu. Akira, classe, mestre das cartas, nível 2. Habilidade passiva ativa, sorte, 4%. HP, 100. Mana, 100. Força, 10. Destreza, 10. Inteligência, 15. Sabedoria, 20. Nossa, como sou fraco. Mas também despertei não tem nem meia hora. Tenho que melhorar isso. Como será que melhoro meus atributos? E o sistema falou. Mestre, você pode melhorar seus atributos absorvendo itens caídos, como, por exemplo, estes pergaminhos que você tem aí. O quê? Meus pergaminhos eu vou vender. Para que melhorar os atributos se as cartas de evocação é que irão lutar? Melhor deixar essa melhoria para o futuro. Amanhã vou vender os pergaminhos na loja do governo e pedir demissão. Não vou ficar escutando gritos daquele fedorento nunca mais. Ele se refere ao gerente, galera. De repente, uma janela transparente brilhou adiante dos olhos de Akira, tão intensa que parecia ter surgido de dentro do próprio ar. Linhas douradas se formaram em um retângulo luminoso e palavras começaram a se escrever sozinhas, como se uma mão invisível controlasse o destino. Dungeon desbloqueado. Logo abaixo, novas notificações surgiram. Dungeon do Goblin, desbloqueio em 72 horas. Dungeon do Lobo Branco, 5/5. Mas que... Akira recuou 2 passos, quase tropeçando na própria cama, olhou como se tivesse acabado de assistir a um filme de terror. Já abriu outra dungeon? O coração dele batia como um tambor em plena guerra. Isso é viciante. Um sorriso maluco surgiu em seu rosto, o mesmo tipo de sorriso de quem acabou de descobrir que ganhou na loteria. Parece um jogo. Ele correu até a televisão ligada como se quisesse compartilhar com alguém real, mas parou no meio do caminho e virou-se para o vazio, onde o holograma brilhava.
O bom é que eu vou ganhar muito dinheiro com isso, ainda mais com o tempo parado aqui fora da dungeon. Isso vai ser absurdo. Esfregou as mãos como um comerciante prestes a fechar um negócio milionário. Mas peraí, robozinho. Akira apontou para a interface. Me diz uma coisa. Essas dungeons que estão abrindo aqui são as mesmas que existem no mundo real? Sim, mestre. São as mesmas. A diferença é que, neste mundo, as Dangers são controladas por grandes guildas. Cada uma possui respawn de 7 dias. Para acessá-las, os despertados precisam pagar e entrar em fila de espera. Além disso, muitos acabam mortos pelas criaturas ou pelas mãos de outros despertados mais fortes. Akira piscou incrédulo. Espera aí. Você está me dizendo que dentro delas tem assassinos? Sim, mestre, confirmou o robô. Muitos despertados criam grupos clandestinos de assassinos. Buscam riquezas fáceis. O governo não consegue monitorar o interior das dungeons. Lá dentro não há câmeras, não há rastreadores. Apenas a palavra dos sobreviventes. O jovem ficou boquiaberto. Depois abriu um sorriso nervoso. Caramba! É tipo um Battle Royale dentro de um MMORPG. Com a diferença que se eu morrer, já era. Ele levou a mão na cabeça e respirou fundo. O peso da informação parecia esmagador, mas ao mesmo tempo empolgante. Me diz, além de mim, tem mais alguém que tem esse sistema? Perguntou com uma ponta de insegurança. Não, mestre. Apenas você. Sua classe é única. Você é o único ser humano capaz de acessar tanto as dungeons virtuais quanto as do mundo real. Akira regalou os olhos, depois ergueu os braços como um louco, gargalhando. Ai, papai, isso vai me deixar maluco. Ele girou no meio do quarto, tropeçando no par de tênis largado no chão, mas não se importou. O sorriso permanecia. Mas espera, inclinou a cabeça como quem questiona as regras de um jogo. Todos os itens que dropam nas dungeons reais, eles também aparecem aqui no virtual? Sim, mestre. Tudo que cai em uma dungeon no mundo real também pode ser obtido no virtual. A diferença é simples. Dungeon virtual, você pode entrar 5 vezes seguidas, sem se preocupar com assassinos. Apenas você pode acessá-la. Dungeon real, controlada por guildas com respawn de 7 dias. Competição mortal entre os despertados. O robô fez uma pausa antes de acrescentar. Porém, se morrer na dungeon virtual, você também morre no mundo real. O sorriso de Akira congelou por um instante. Ele engoliu seco. Ok, essa parte eu não gostei tanto. Mas ainda vale a pena. Afinal, dinheiro e poder sempre vêm com risco, né? A interface mudou novamente, apresentando uma nova lista. Atualmente, existem 101 dungeons ativas na Terra. Elas serão ativadas no virtual gradativamente. 101? Isso é coisa demais! Mestre, para desbloquear uma dungeon de nível 2, será necessário concluir 5 dungeons de nível 1, cada uma delas 5 vezes. Ele coçou a cabeça. Ah, entendi! Então é farm infinito mesmo, tipo RPG. A voz mecânica soou novamente, desta vez com uma entonação quase provocativa. Mestre, a próxima dungeon está esperando. Deseja entrar? Claro! Akira nem pensou 2 vezes. Apertou sim na tela brilhante. Imediatamente abriu o portal no quarto. Ele atravessou o portal. Agora estava num vasto salão iluminado por tochas de fogo, úmido, com paredes de pedra cobertas de musgo. O ar cheirava a sangue e ferro oxidado. Respirou fundo, excitado. Uau! Isso é incrível! Ele ergueu a mão e imediatamente convocou seus servos. 5 Boss Goblins surgiram, cada um empunhando armas diferentes, clavas, lanças e espadas. Na frente deles, 40 Goblins menores, prontos para atacar quem aparecesse. O chão tremeu. Latidos ecoaram, longos e cortantes. Das sombras surgiram os primeiros inimigos, lobos brancos com pelos cintilantes e olhos vermelhos como brasas. As presas reluziam sob a luz fraca. Aí vem eles! Haha! Um sorriso animado brotou. Que comece a caçada! Os goblins avançaram em massa. O choque foi brutal.
Uivos, rugidos, ossos quebrando, sangue espirrando nas paredes. As primeiras cartas e moedas com cara de lobo começaram a cair no chão, brilhando com luz verde. Beleza! Ele pegou uma carta. Carta do Lobo Branco. Hahaha! Vai ser útil. Sem perder tempo, ele começou a evocar os lobos para lutar ao lado de seus goblins. A batalha se estendeu por horas. A carta de Lobo Branco já estava em 80. A carta de Goblin ainda era 40. Nenhum Goblin havia morrido porque Akira foi esperto. Ele ordenou que 2 boss Goblins ficassem apenas na cura, enchendo seus servos de vitalidade. E então, o ar ficou pesado. Um uivo ensurdecedor ecoou. Da sombra surgiu o boss Lobo Branco. Ele era colossal, com quase 3 metros de altura. Seu pelo era tão branco que parecia neve recém-caída, mas seus olhos eram fendas carmesins cheias de ódio. As garras arranharam o chão de pedra, deixando marcas profundas. Akira recuou um passo. Mãe do céu, esse bicho é gigante! O boss avançou. Cada passo fazia o chão tremer. O impacto do rugido quase derrubou os goblins menores. Relaxa, pessoal! Formem linha de frente e me protejam, que eu tô cagado de medo! Os boss goblins se posicionaram, erguendo suas armas. Os lobos brancos, goblins e 3 boss goblin evocados atacaram em flancos, mordendo as pernas da criatura. A batalha foi feroz, mas com estratégia e quantidade, Akira manteve o controle. Minutos depois, o boss Lobo Branco caiu com um último uivo doloroso, fazendo a dungeon estremecer. Do corpo surgiu um pergaminho e a carta, chefe do boss Lobo Branco. Opa! Akira correu e pegou o item brilhante. A tela mostrou. Pergaminho da classe Espadachim. Valor estimado, R$3.000. Os olhos dele brilharam como cifrões de desenho animado. Mais R$3.000! Ele começou a pular, abraçando o pergaminho como se fosse um prêmio da loteria. Mais um! Mais um! Ha, ha, ha! Agora tenho 6 pergaminhos! Todos valem R$3.000, então tenho R$18.000! Ele estava surtado e maluco do juízo. Os goblins o olharam em silêncio, sem entender a piada. Akira respirou fundo, ainda rindo. Cara, isso é só o começo. Se eu continuar nesse ritmo, eu vou ficar milionário em pouco tempo. Ele olhou para a tela flutuante mais uma vez. Dungeon concluída. Mais uma para conta. E que venha a próxima!